Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 2, versículo do 14 ao 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança das coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria em ouvir uma palavra dessa, uma palavra que nos fortalece na fé, que nos dá esperança. Jesus, ele se humilhou, tornando-se um de nós, ou seja, de carne e sangue, e sofreu todo tipo de tentação, todo tipo de humilhação para vencer a morte. E com a sua morte, ele venceu o dono da morte, que é o Satanás, que é o diabo. Com isso, ele nos resgatou da morte eterna e nos trouxe para a vida eterna. Meu Deus, meus irmãos, que alegria, que bênção, que graça de Deus é isso. Sabermos que nós íamos para a morte eterna, gemer, tormento pela eternidade. Jesus foi lá, com todo o seu amor, toda a sua misericórdia, nos resgatou através da sua obediência e morte na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos receber a salvação. Que coisa magnífica, que graça de Deus, que não tem como mensurar. E através da morte de Cristo, ele nos resgatou para a vida eterna e nos tirou de todo o tormento de Satanás, livrou o povo dele da escravidão em viver por medo da morte eterna. E aqui eu quero também ressaltar que pela morte ele nos libertou do que? Libertou das garras de Satanás. Nós éramos para conviver com Satanás o resto da eternidade, sofrendo tormento, e ele com a sua morte nos libertou. E diante disso, ele também ele próprio, a Bíblia diz aqui que ele recebeu tentações, ele próprio sofreu tentações, e com isso ele é capaz de nos socorrer diante das tentações que nós recebemos, das tentações que nós somos tentados todos os dias. Meus irmãos e minhas irmãs, depressão é uma tentação do diabo, é uma tentação do demônio, e ele, nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz, assim como a Bíblia diz, que eu vou ler aqui de novo, eu vou repetir: pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Recorre a Jesus Cristo. Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que por algum motivo, alguma coisa, está sentindo essa depressão, ou está sofrendo com isso, recorre a Jesus Cristo. Ele é o que vai nos livrar dessa doença. Ele é o que vai nos livrar dessa tentação demoníaca que leva muitos e muitos à morte, a suicídio,
a outras coisas, a mutilação do próprio corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, não é brincadeira. Se apega na palavra de Deus, pede, suplica, porque Jesus é o nosso libertador, Ele que vai nos libertar dessas tentações. A tentação vai vir, porque a Bíblia diz que nem Jesus foi livrado das tentações. Ele recebeu, ele sofreu, porém ele venceu, e é Ele, através dele, que nós vamos vencer as nossas. A tentação vai chegar em você, vai chegar em mim, mas existe um vencedor, e nós, por meio deles, também podemos ser vencedor em Cristo. É Ele. Busque a Ele, se refugia a Ele. Ele é o nosso refúgio. Não brinca. Jesus está de braços abertos para nos receber, para receber as nossas súplicas e atendê-las. Diante dessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, que nos livre de todo o mal e que nos mostre o caminho, que é Jesus. Amém.